Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 8 de dezembro de 2025, às 16h30. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura da ata número 47 de 2025, da sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2025. Ata número 47 de 2025. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2025, às 16 horas, reunidos na Câmara Municipal nessa cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holtz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisélio dos Santos Amaral, Juliana dos Santos Vencaruto, João Pedro Berwald, Marcelo Paunofo e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Paunofo, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisélio dos Santos Amaral, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à segunda secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 46 de 2025, da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2025, a qual, pós-lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 10 de 2025, oriundo do vereador Alexandre Borchardt, convite oriundo da Escola Doutor Urbano Garcia, indicações número 105 e 106 de 2025, subscritas pelo vereador Fábio Doleski Krause, as quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 44 de 2025, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo. Neste momento, o vereador Fábio propôs uma emenda supressiva ao artigo 18 e uma emenda modificativa ao artigo 34, sendo as emendas votadas e aprovadas por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos demais artigos, quais, após lidos e discutidos, foram aprovados, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 44 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, foi aprovado por unanimidade com emenda. Em seguida, o senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 47 de 2025, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 47 de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente de saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de resolução número 3 de 2025, oriundo da mesa diretora, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de dezembro de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 1º de dezembro de 2025. Marcelo Paunofo, presidente, e Gisélio dos Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão Especial ao projeto de lei da mensagem número 39 de 2025, oriundo do Executivo. Comissão Especial. Projeto de Lei Municipal número 39 de 2025. A Comissão Especial, cumpridas as formalidades legais e regimentais,
vem propor as seguintes emendas ao projeto de lei número 39 de 2025. Que o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, com as seguintes redações. Emenda modificativa número 1. A presente emenda altera o parágrafo único do artigo 24, passando a reger com a seguinte redação. Parágrafo único. Serão computados para troca de classes o coeficiente previsto no artigo 29 desta lei. Emenda modificativa número 2. A presente emenda altera a redação do parágrafo 6º do artigo 27, passando a reger com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Os adicionais de que tratam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ficam limitadas ao máximo de 10% sobre o vencimento básico do cargo do servidor. Emenda modificativa número 3. A presente emenda altera a redação do parágrafo 7º do artigo 27, passando a reger com a seguinte redação. Parágrafo 7º. Os adicionais de que tratam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º integram a remuneração do servidor para efeito de férias, licenças e afastamentos remunerados, incorporando-se aos vencimentos para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Emenda modificativa número 4. A presente emenda altera o quadro padrão coeficiente do inciso 1 dos cargos de provimento em comissão, passando a reger com as seguintes indicações. Padrão CC1, coeficiente 1,90. Padrão CC2, coeficiente 2,24. Padrão CC3, coeficiente 3. Padrão CC4, coeficiente 4,15. Padrão CC5, coeficiente 4,93. Padrão CC6, coeficiente 6,86. Emenda modificativa número 4. A presente emenda altera o quadro padrão coeficiente do inciso 2 das funções gratificadas, passando a reger com as seguintes indicações. Padrão FG1, coeficiente 0,95. FG2, coeficiente 1,12. FG3, coeficiente 1,5. FG4, coeficiente 2,7. FG5, coeficiente 2,46. FG6, coeficiente 3,43. Emenda modificativa número 5. A presente emenda altera a redação do artigo 42, passando a reger a seguinte redação. A presente emenda altera a redação do artigo 42, passando a reger com a seguinte redação. Artigo 42. Ficam revogadas as leis municipais. Lei 379, de 2003, Lei número 402, de 26 de agosto de 2003, Lei número 439, de 18 de fevereiro de 2004, Lei número 477, de 5 de novembro de 2004, Lei número 480, de 18 de novembro de 2004, Lei número 491, de 24 de fevereiro de 2005, Lei número 518, de 1º de julho de 2005, Lei número 596, Lei número 592, de 16 de fevereiro de 2007, Lei número 639, de 19 de novembro de 2007, Lei número 644, de 20 de dezembro de 2007, Lei número 678, de 24 de novembro de 2008, Lei número 701, de 10 de junho de 2009, Lei número 705, de 21 de julho de 2009, Lei número 717, de 1º de setembro de 2009, Lei número 750, de 29 de dezembro de 2009, Lei número 752, de 29 de dezembro de 2009, Lei número 754, de 9 de fevereiro de 2010,
Lei número 758, de 18 de fevereiro de 2010. Lei número 814, de 8 de setembro de 2010. Lei número 860, de 15 de março de 2011. Lei número 905, de 18 de outubro de 2011. Lei número 910, de 1º de novembro de 2011. Lei número 911, de 8 de novembro de 2011. Lei número 942, de 4 de abril de 2012. Lei número 954, de 25 de maio de 2012. Lei número 999, de 22 de março de 2013. Lei número 1000, de 22 de março de 2013. Lei número 1015, de 5 de junho de 2013. Lei número 1038, de 27 de setembro de 2013. Lei número 1041, de 7 de outubro de 2013. Lei número 1052, de 26 de novembro de 2013. Lei 1053, de 5 de dezembro de 2013. Lei número 1068, de 19 de fevereiro de 2014. Lei número 1071, de 10 de março de 2014. Lei número 1074, de 17 de março de 2014. Lei número 1144, de 19 de dezembro de 2014. Lei número 1152, de 31 de dezembro de 2014. Lei número 1196, de 23 de junho de 2015. Lei número 1197, de 23 de junho de 2015. Lei número 1214, de 28 de outubro de 2015. Lei número 1222, de 22 de dezembro de 2015. Lei número 1269, de 24 de fevereiro de 2017. Lei número 1270, de 8 de março de 2017. Lei número 1275, de 13 de abril de 2017. Lei número 1277, de 13 de abril de 2017. Lei número 1278, de 13 de abril de 2017. Lei número 1280, de 13 de abril de 2017. Lei número 1036, de 2 de março de 2018. Lei número 1331, de 23 de outubro de 2018. Lei número 1341, de 1º de março de 2019. Lei número 1355, de 30 de julho de 2019. E lei número 1432, de 2 de fevereiro de 2022. Lei municipal número 1523, de 30 de abril de 2024. E o artigo 3º e 5º da Lei 694, de 2009. A comissão especial, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à tramitação com a emenda, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. Jacques Emerson Léo Carvalho, relator. André Prebe Rose, secretário. Alexandre Borchardt, membro. Gisele dos Santos Amaral, membro. Juliana dos Santos Venqueruto, membro. João Pedro Hervalde, membro. Valdomiro de Souza, membro. Coloco em discussão e votação o parecer. Em discussão. Senhor presidente, rapidamente, eu acho que é importante, como presidente da comissão especial, relatar alguns acontecimentos justamente em relação a essas emendas. A gente sabe o quanto esse projeto ele é delicado, ainda mais da forma que ele veio, né? Então, a gente já esboçou aqui inúmeras emendas, né? Já foi consertado por inúmeras vezes, 2 reuniões com o Executivo, vai projeto, volta projeto, persiste no erro. Então, infelizmente, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e votar. Não é dessa forma. E o Legislativo procurou fazer isso sempre da forma mais sensata, né? Procurando se inteirar do que estava sendo proposto. A gente sabe o quanto teve erro de redação, né? A gente propôs ali questão da nomenclatura de gratificação por adicional, que era um entendimento também, um parecer técnico.
questões relativas a artigos, né? Artigo 31A, 31B, fora de ordem, repetição de artigo, né? Questão também que a gente propôs aqui, eu vou explicar emenda por emenda, essas últimas, né? Das últimas, que fique bem claro, isso aqui, na verdade, é o pente fino final, mas a gente teve problemas de erro no impacto, né? Onde no impacto veio para nós ali, na parte de vantagens e vencimentos, era um cálculo em cima do aumento proposto. Já no Vale Alimentação era de um total, né? Então, assim, umas coisas que realmente não fechavam. A questão também sobre ali, sobre cargas horárias, né? Que aí na tabela aparecia 40 horas, sendo que já tinha sido aprovado nessa casa, lei específica, já como tinha lei federal, para 30 horas, no caso específico de assistente social e fisioterapeuta. Nós tínhamos casos também de coeficientes, nós tínhamos casos de redação, assim, que, sinceramente, não dá para a gente entender como um projeto de lei de tal importância como esse veio da forma que veio. Surge todo um comentário, uma especulação, e a gente aqui sempre centrado, procurando conversar, procurando acertar esse projeto da melhor forma possível, né? Até para a gente também não comprometer, né, a questão orçamentária do município, os cofres, a saúde financeira do município para frente. Então, senhor presidente, só em relação a esse último relatório da comissão e essas últimas emendas propostas, até porque, vou pegar uma por uma aqui para a gente conseguir ir destrinchando, tá? A emenda modificativa número 1, né, na verdade, é basicamente um erro de redação. Por quê? Porque como se mudou o projeto, se fez uma nova redação no projeto, em determinados artigos mencionava outros artigos, tá? Então, para se ter uma ideia, nessa emenda modificativa, eles tinham colocado no primeiro projeto o quadro ali, a explanação de coeficientes estava num determinado artigo. Aí mudou-se a redação toda, ou seja, mudou-se o artigo onde estava aquele quadro. E eles não corrigiram isso. Então, assim, o que estava era parágrafo único, serão computados para as trocas de classes os coeficientes previstos no artigo 28. E, na verdade, então, a gente corrigiu simplesmente uma questão de redação, uma falta de atenção, que agora ele é o artigo 29. Não adianta procurar no 28, que no 28 não tem quadro nenhum, senhor presidente. A emenda modificativa número 2 também é uma questão de redação, falta de atenção, porque eles mencionam ali a questão de quem não tem fundamental, completar o fundamental, quem não tem um médio, completar o ensino médio. Todos esses adicionais, eles eram de parágrafo 1º a 4º, e eles mencionavam de 1º a 6º, tanto no parágrafo 6º como no parágrafo 7º. Foi apontado já lá, vereador André, na primeira vez, e não foi corrigido. Então, assim, não dá para ficar coisas erradas dentro do projeto, e a gente sabe como é lento, mas não dá para votar coisa errada. A terceira emenda modificativa, senhor presidente, que é esta, que é também dos adicionais, a quarta é uma emenda modificativa bem interessante, porque, né, a gente tem que é a questão do coeficiente no CC1. Né? O CC1 foi proposto por eles 1,83. Só que se nós pegar pelo padrão que a gente está hoje, que é 827,26, e fazer pelo 1,83, nós vamos ficar a 1.513. Ou seja, nós vamos ficar ainda abaixo do salário mínimo. E a gente sabe muito bem que lá no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, a gente não pode alguém receber menos que o mínimo. Então, não tem como a gente já, nessa reestruturação toda, já sair de pronto votando uma coisa que já vai estar abaixo. Né? Então, eu propus que a gente colocasse esse coeficiente 1,90. Ah, mas 1,90 é muito, de 1,83, poderia ser menos. Não, não pode, porque o que acontece? Hoje, o padrão é 827,26, vereador Mano. Nessa multiplicação por 1,90, hoje, ele iria para 1.571, ok? Passaria do salário mínimo. Mas se nós considerarmos para o ano que vem, que as projeções de salário é 1.627, e a gente aplicar em cima dos 827,26, o que o executivo colocou no impacto, que é uma correção de 4,28, por exemplo, né?
Nós ia com um padrão referencial para 862, né? E aí, se nós multiplicarmos por 1,90, nós vamos chegar, então, a 1.639. Como a projeção de salário é 1.627, estaria dentro. Então, não adianta propor menos que 1,90, vereador André, que não daria problema esse ano, mas poderia dar daqui a 3 anos. Então, essa foi a proposta que a gente procurou colocar na comissão, né, de a gente fazer essa emenda modificativa, e não vai afetar em nada, porque até então são 2 cargos de CC1, vereador André. Não vai mudar nada, só que como é que tu vai votar já votando errado? Nós já vamos votar 1,83, sendo que vai dar menos que o mínimo, né? Então, quer dizer assim, a gente sabe que, né, o executivo tem que pagar o mínimo, mas nós vamos votar já abaixo do mínimo, não tem lógica. Então, a gente propôs, então, de fazer 1,90 e 0,95 para a FG, que é 50%. A 5ª emenda modificativa, o senhor presidente, que eu considero, assim, muito importante, porque no primeiro projeto, vereadora Gisele, veio para nós aqui e elencaram um monte de lei para ser revogadas, né? Aqui, dito por mim, inúmeras vezes, que tinha leis ali que não poderiam ser revogadas, né? E eu mencionei aqui a Lei 1.307, que era a gratificação dos motoristas da saúde, a questão da Lei 1.025, que é uma gratificação para o agente fiscal. Nós tínhamos uma lei que eles queriam revogar, que é a 436, que era abrir cargos para pessoas com deficiência. Como é que tu vai revogar uma lei dessas, né? E a 631, que era a questão de alteração de remuneração de médico. Portanto, quando eu mencionei essas leis, e também citei, vereador André, uma lei que vem de encontro à assistência social e o fisioterapeuta, que é a Lei 1.523, né? Era 40 horas, se no novo esboço de projeto já ajustaram para 30 horas, que não tinham, nós que corremos atrás e fizemos eles consertar. Tu tem que agora revogar 1.523 e que não estava elencada nesse rol de leis. Portanto, depois de tudo isso, o que acontece? Nesse novo projeto que eles nos mandam, eles simplesmente dizem que revogam a 379 e as disposições em contrário. Esse tipo de menção é do tempo do Ari Cachaça. Não se usa mais esse tipo de... Como é que tu vai fazer uma correlação com inúmeras leis? Tu tem que dar nome aos bois, vereadora Juliana. Então, quer dizer assim, não sei se por não querer pesquisar quais são as leis que precisavam ser revogadas, sendo que a gente já deu de antemão qual que não podia e qual que podia, né? Simplesmente atiraram para nós e revoga as disposições em contrário. Não é assim. Então, senhor presidente, a gente enumerou elas todas, elencou elas todas, tiramos fora a 436, tiramos fora a 631, tiramos a 1.025, que é a gratificação de agente fiscal, tiramos a 1.307, incluímos a 1.523, senhor presidente, e também uma lei que não estava mencionada, que era o artigo 3º e o 5º da Lei 694. Por que artigo 3º e 5º, vereadora Juliana? Lá na 694, quando foi feita a reformulação da Secretaria de Planejamento, se criou 3 cargos abertos, que estão abertos até hoje. Se eles usam ou não usam, aí é outro departamento, mas estão abertos, que é um de chefe de frota, um de assessor de apoio e um de assessor de setor estratégico. Só que como a 694 não estava linkada a 379, estava aberto. Então, assim, eu tive o trabalho de fazer essa pesquisa profunda para nós também revogarmos esses artigos, porque se hoje nós aprovarmos a abertura desses totais 59 CCs, com a Lei 694 e com esse dispositivo aberto, ainda teria mais 3. Então, é importante nós zerarmos a conta para trás e pensar para frente. Eu acho que só é importante eu ressaltar essas emendas modificativas, as últimas, né, senhor presidente, porque realmente esse projeto nos deu dor de cabeça, né? Eu acho que é importante a criação da comissão para trabalhar forte em cima do projeto. A gente sabe o quanto foi custoso. Olha, tu te depara, vereadora Juliana, que nem aquela reunião que nós tivemos aqui, tu te depara com uma despesa, um gasto anual, uma previsão, né? Aí tu vai lá, é feito pelos 18, pelo excedente. Aí no Vale Alimentação é feito pelos 59. Sabe, umas coisas que
A gente não é contador aqui, mas a gente tem que realmente, como diz o nosso juramento, observar as leis, né? E é o que a gente fez. A gente não podia simplesmente deixar a coisa rolar, fechar os olhos aqui e apreciar da forma que veio. Seria isso, senhor presidente. Acho que era importante ressaltar essas emendas modificativas propostas pela comissão especial. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Como parecer favorável e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei Municipal número 39 de 2025. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos, comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido no Poder Executivo Municipal de Turuçu o plano de carreira dos servidores efetivos e o quadro de cargos comissionados e funções gratificadas, instituídos por esta lei. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O quadro de cargos comissionados, funções gratificadas e plano de carreira dos servidores efetivos aplica-se a todos os servidores do Poder Executivo Municipal, assim entendidos os servidores municipais, definidos no regime jurídico dos servidores públicos municipais de Turuçu, estabelecido através da Lei nº 386, de 27 de maio de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A organização dos servidores do Poder Executivo Municipal, com base no sistema de classificação dos cargos e funções de confiança, fica assim constituído. Inciso 1. Quadro dos cargos de provimento efetivo. Inciso 2. Quadro dos cargos em comissão. Inciso 3. Quadro de funções gratificadas. Parágrafo 1º. O quadro permanente de cargos é constituído por cargos de provimento efetivo. Parágrafo 2º. O quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas é integrado por todos os cargos de provimento em funções de confiança, criados por esta lei. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, considera-se: inciso 1, cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada. Inciso 2, categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma, denominação com iguais atribuições e responsabilidades constituídas de padrões e classes. Inciso 3. Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção. Inciso 4. Padrão a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional. Inciso 5. Classe. A graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção. Inciso 6. Promoção. A passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional. Inciso 7. Nível é a identificação do servidor em linha horizontal, conforme nível de instrução acima, do requisito básico de provimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Os cargos são de provimento efetivo ou comissionado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Os cargos de provimento efetivo formam
Carreira. Parágrafo único. Os cargos de carreira são os que possibilitam a movimentação de seus ocupantes e mediante promoção. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. O quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas destina-se ao atendimento dos encargos de direção, assessoramento, chefia e outros determinados pela presente lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. O desempenho de função gratificada é privativo de servidor público efetivo, aplicando-se também aos funcionários cedidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Artigo 9º. Os titulares de cargo em comissão ou de função gratificada fica assegurado o pagamento da respectiva remuneração, quando afastado por motivo de férias, luto, casamento, licença para gestante, licença paternidade e prestação de serviços obrigatórios por lei ou decorrentes do seu cargo ou função. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 10. Artigo 10. O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento. Denominação: servente, número de cargos 25, padrão 1. Operário, número de cargos 30, padrão 1. Zelador de estrada, número de cargos 6, padrão 1. Monitor, número de cargos 10, padrão 2. Telefonista recepcionista, número de cargos 6, padrão 3. Vigia, número de cargo 10, padrão 3. Assistente administrativo 1, número de cargo 15, padrão 4. Auxiliar de enfermagem, número de cargo 7, padrão 4. Motorista, número de cargo 21, padrão 4. Pedreiro, número de cargo 6, padrão 4. Operador de máquina, número de cargo 11, padrão 4. Eletricista, número de cargo 1, padrão 5. Assistente administrativo 2, número de cargo 10, padrão 5. Técnico de enfermagem ESF, número de cargo 2, padrão 5. Atendente de dentista ESF, número de cargo 2, padrão 5. Agente fiscal, número de cargo 2, padrão 6. Farmacêutico 20 horas, número de cargo 2, padrão 7. Psicólogo 40 horas, número de cargo 3, padrão 8. Veterinário 40 horas, número de cargo 1, padrão 8. Fisioterapeuta 30 horas, número de cargo 3, padrão 8. Fisioterapeuta 30 horas, número de cargo 1, padrão 8. Nutricionista 40 horas, número de cargos 2, padrão 8. Dentista 30 horas, número de cargo 2, padrão 8. Assistente social 30 horas, número de cargos 2, padrão 3. 8, desculpa. Enfermeiro 40 horas, número de cargo 3, padrão 8. Contador 40 horas, número de cargo 2, padrão 9. Dentista ESF 40 horas, número de cargo 2, padrão 9. Enfermeiro ESF, número de cargos 2, padrão 9. Médico plantonista 24 horas, número de cargo 1, padrão 10. Médico ESF, número de cargo 1, padrão 11. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 11. Artigo 11. As especificações dos cargos
para os efeitos desta lei é a diferenciação de cada um relacionado às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como as qualificações exigíveis para o provimento dos respectivos cargos que a integram. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Artigo 12. A especificação de cada cargo deverá conter, inciso 1, denominação funcional, inciso 2, padrão de vencimento, inciso 3, descrição sintética e analítica das atribuições, inciso 4, condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas, inciso 5, requisitos para provimento e outros específicos, de acordo com as atribuições do cargo. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Artigo 13. A descrição das atribuições, requisitos para provimento e carga horária dos cargos de provimento efetivo descritas nesta lei fazem parte do anexo 1. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 14. Artigo 14. O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no regime jurídico dos servidores do município. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 15. Artigo 15. O servidor que, por força de concurso público, for provido em cargo de outra categoria funcional, será enquadrado na classe A da respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 16. Artigo 16. A administração municipal promoverá treinamentos para os seus servidores, sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. Parágrafo único. O treinamento será denominado interno, quando desenvolvido pelo próprio município, atendendo às necessidades verificadas, e externo, quando executado por órgão ou entidade especializada. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 17. Artigo 17. A promoção será realizada dentro do mesmo padrão funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 18. Artigo 18. Cada categoria funcional terá 6 classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo esta última a final de carreira. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 19. Artigo 19. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A, e a ela retorna quando vago. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 20. Artigo 20. As promoções obedecerão ao critério conjunto de tempo de exercício em cada classe e ao de merecimento. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 21. Artigo 21. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para o seguinte será de: inciso 1, 5 anos para a classe B; inciso 2, 5 anos para a classe C; inciso 3, 5 anos para a classe D; inciso 4, 5 anos para a classe E; inciso 5, 5 anos para a classe F. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 22. Artigo 22. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal
das atribuições que lhes são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Inciso 1. O merecimento será apurado considerando-se a linha A, assiduidade e pontualidade, de acordo com os registros de controle de ponto do servidor. A linha B, disciplina e eficiência, de acordo com lei específica que deverá dispor sobre a forma das avaliações periódicas a que será submetido o servidor. Parágrafo 1º. Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a avaliação do desempenho funcional, de que trata a linha B do inciso 1 deste artigo. O merecimento será apurado na forma da linha A do inciso 1. Parágrafo 2º. Fica prejudicado o merecimento acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção sempre que o servidor. Inciso 1. Somar 2 penalidades de advertência. Inciso 2. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. Inciso 3. Complementar 3 faltas injustificadas ao serviço. Inciso 4. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e ou saídas antes do horário marcado para término da jornada. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se a nova contagem para fins do exigido para promoção. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 23. Artigo 23. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção. Inciso 1. As licenças e afastamentos sem direito à remuneração. Inciso 2. As licenças para tratamento de saúde, no que excederem de 90 dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. Inciso 3. As licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 24. Artigo 24. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte, aquele que o servidor completar o tempo de exercício exigido. Parágrafo único. Serão computados para a troca de classes o coeficiente previsto no artigo 29 desta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 25. Artigo 25. Os níveis correspondem às titulações e formações dos servidores, superiores às que correspondem aos requisitos básicos para o provimento de cada cargo. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 26. Artigo 26. Os níveis serão designados em relação aos servidores pelos algarismos 1, 2 e 3 e serão conferidos de acordo com os critérios determinados por esta lei, levando em consideração a titulação ou formação comprovada pelo servidor. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 27. Artigo 27. A mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária incidente sobre o vencimento básico dos servidores. Parágrafo 1º. Para os servidores ocupantes de cargos que exijam escolaridades de nível fundamental incompleto, são assegurados os seguintes níveis, com as respectivas retribuições. Inciso 1, nível 1. Formação em nível fundamental completo, retribuição de 3%. Inciso 2, nível 2. Formação em nível médio completo, retribuição de 5%. Inciso 3, nível 3. Formação em nível superior completo, retribuição de 10%. Parágrafo 2º. Para os servidores ocupantes de cargos que exijam escolaridade de nível fundamental completo, são assegurados os seguintes níveis, com as respectivas retribuições. Inciso 1, nível 1, formação em nível médio completo e retribuição de 5%. Inciso 2, nível 2, formação em nível superior completo e retribuição de 10%. Parágrafo 3º. Para os servidores ocupantes
de cargos que exijam escolaridade de nível médio completo, são assegurados os seguintes níveis, com as respectivas retribuições. Inciso 1, nível 1, formação e recurso de graduação de nível superior completo, retribuição de 10%. Parágrafo 4º. Para os servidores ocupantes de cargo que exigem escolaridade de nível superior completo, são assegurados os seguintes níveis, com as respectivas retribuições. Inciso 1, nível 1, formação específica em curso de pós-graduação de especialização ou aperfeiçoamento, desde que haja correlação com a atividade ou função exercida pelo servidor. De graduação superior no exercício do cargo, retribuição de 10%. Parágrafo 5º, os percentuais definidos nos parágrafos 1º e 4º deste artigo não são cumulativos, passando o servidor a cada mudança de nível a perceber apenas o percentual correspondente ao novo nível para o qual progrediu. Parágrafo 6º. Os adicionais de que tratam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ficam limitados ao máximo de 10% sobre o vencimento básico do cargo do servidor. Parágrafo 7º. Os adicionais de que tratam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º integram a remuneração do servidor para efetivo de férias, licença e afastamentos remunerados, incorporando-se aos vencimentos para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Em discussão. Senhor presidente, só deixar aqui registrado, independente de todas as planilhas que nos veio, né, essa questão de qual é essa previsão, o quanto isso vai onerar, não veio para nós. Não se tem esse mecanismo, esse estudo, né? Em conversa aqui a gente até conversou sobre isso, né? A gente entende, é interessante, positivo, mas poderia ter vindo algum estudo em cima disso, o quanto isso para frente vai afetar ou poderá afetar a saúde financeira do município. Só deixar aqui registrado que dentro das planilhas que nós temos, o que veio, na verdade, foi a questão do aumento da quantidade de CC, a mudança de coeficiente do CC e a mudança de coeficiente dos efetivos. Esse adicional a gente vai ver para frente, espero realmente que se porventura aperte, eles tiram do CC, né? Porque acho que é importante, como veio até no parecer, né? Importante, positivo que o Executivo propôs, né? Mas lamento não ter vindo para nós um estudo específico quanto isso vai onerar. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 28. Artigo 28. A mudança de nível é automática e vigorará a contar do mês seguinte em que o servidor apresentar os seguintes comprovantes. Inciso 1, certificado de conclusão de ensino fundamental. Inciso 2, certificado de conclusão de ensino médio. Inciso 3, diploma de conclusão de ensino superior. Inciso 4, diploma quando a formação for em nível de graduação. Inciso 5, certificado de conclusão quando a formação for de nível de pós-graduação, especialização ou aperfeiçoamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 29. Artigo 29. Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 40 desta lei. Padrão 1. Coeficiente seguindo a classe A. 2.0. Padrão 1, coeficiente seguido a classe B, 2.1. Padrão 1, coeficiente seguindo a classe C, 2.2. Padrão 1, coeficiente seguindo a classe D, 2.3. Padrão 1, coeficiente seguido a classe E, 2.4. Padrão 1, coeficiente seguido a classe F, 2.5.
Padrão 2, classe A 2.1, classe B 2.2, classe C 2.3, classe D 2.4, classe E 2.5, classe F 2.6. Padrão 3, classe A 2.2, classe B 2.3, classe C 2.4, classe D 2.5, classe E 2.6, classe F 2.7. Padrão 4, classe A 2.3, classe B 2.4, classe C 2.5, classe D 2.6, classe E 2.7, classe F 2.8. Padrão 5, classe A 2.6, classe B 2.7, classe C 2.8, classe D 2.9, classe E 3.0, classe F 3.1. Padrão 6, classe A 2.9, classe B 3.0, classe C 3.1, classe D 3.2, classe E 3.3, classe F 3.4. Padrão 7. Classe A 3.7, classe B 3.8, classe C 3.9, classe D 3.4.0, classe E 4.1, classe F 4.2. Padrão 8, classe A 5.6, classe B 5.7, classe C 5.8, classe D 5.9, classe E 6.0, classe F 6.1. Padrão 9, classe A 7.1, classe B 7.2, classe C 7.3, classe D 7.4, classe E 7.5 e classe F 7.6. Padrão 10, classe A 12.5, classe B 13.74, classe C 15.12, classe D 16.63, classe E 17.1, classe F 17.2. Padrão 11, classe A 16.7, classe B 16.8, classe C 16.9, classe D 17, classe E 17.1, classe F 17.2. Em discussão. Senhor presidente, só discutir para deixar aqui também registrado que todos os colegas têm essa última planilha que entrou junto ali no PL, essa aqui, né? E que tem os percentuais. Quando a comissão nós da comissão fizemos as contas, não fechava os valores, E aí até foi interessante porque não se sabia o que estava acontecendo, né? Porque tu pega o padrão referencial, multiplica pelo coeficiente, vezes a quantidade de funcionário que tem naquele determinado padrão. E aí o que aconteceu, vereador André? O cálculo que veio para nós, ele estava baseado em cima de 815,28. Né? E a gente sabe que o padrão a referência é 827,26. E não tinha jeito de a gente achar o que tinha acontecido. Né? E a gente vai, puxa a calculadora daqui, puxa dali, o que a gente deduziu. Né? Depois fomos verificar e era... Quando foi feito esse levantamento aqui, né, estava se calculado sobre a revisão geral de 6,53 lá do início do ano. E não foi colocado os 1,47 de aumento real. E aí não fechava. Né? Então, na verdade, pelo relatório que veio, e aí a gente, obviamente, não fez argumentação nenhuma, deu uma diferença de 4.200 uns quebrados. Porque, na verdade, as contas todas foram feitas em cima de 815,28 e não de 827,26. Só para deixar aqui registrado
que as contas não batiam e a gente foi atrás até a gente conseguir ajustar e ver onde é que estava o equívoco, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 30. Artigo 30. Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão referencial fixado no artigo 40 desta lei serão arredondados para a unidade de centavo seguinte. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 31. Artigo 31. Definido o quadro de cargos em comissão e funções de confiança em cada órgão do Poder Executivo, com denominação, número de cargos e padrão de vencimento conforme CC e FG. Denominação de cargo, número de cargo e padrão CC e FG. Gabinete do Prefeito. Assessor jurídico, número de cargo 1, padrão CC6, FG6. Chefe de gabinete, cargo 1, padrão CC5, FG5. Diretor de prevenção e monitoramento de riscos da Defesa Civil, cargo 1, CC4, FG4. Assessor técnico executivo, cargo 1, CC5, FG5. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Secretário Municipal, cargo 1, subsídio. Superintendente Administrativo, cargo 1, CC5, FG5. Assessor Técnico Especial, cargo 1, CC5, FG5. Assessor de Planejamento, cargo 1, CC1, FG1. Diretor Administrativo, cargo 1, CC4, FG4. Diretor do Setor de Licitação, cargo 1, CC4, FG4. Diretor do Setor de Recursos Humanos, cargo 1, CC4, FG4. Diretor de Patrimônio, cargo 1, CC4, FG4. Chefe de Setor de Compras, 1, CC3, FG3. Superintendente de Finanças Públicas, cargo 1, CC5, FG5. Chefe do Setor de Tributos de Cadastro Imobiliário, cargo 1, CC3, FG3. Assessor de Serviços Administrativos, cargo 1, CC2, FG2. Diretor de Cadastro de Produtos e Censo de ICMS, cargo 1, CC4, FG4. Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Secretário Municipal, cargo 1, subsídio. Superintendente Educacional, cargo 1, CC5, FG5. Diretor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, cargo 1, CC4, FG4. Assessor de Esporte e Lazer, cargo 1, CC1, FG1. Diretor Educacional, cargo 1, CC4, FG4. Assessor de Serviços Administrativo, cargo 2, CC2, FG2. Chefe Educacional, cargo 1, CC3, FG3. Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Secretário Municipal, cargo 1, subsídio. Diretor de Controle dos Insumos, cargo 1, CC4, FG4. Chefe do Setor de Apoio à Saúde, cargo 1, CC3, FG3. Diretor de Unidades Básicas de Saúde, cargo 1, CC4, FG4. Assessor de Serviços Administrativo, cargo 5, CC2, FG2. Chefe do Setor de Regulação, cargo 1, CC3, FG3. Assessor Técnico Ambiental, cargo 1, CC4, FG4. Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Secretário Municipal 1, subsídio. Superintendente de Agricultura e Obras, cargo 1, CC5, FG5. Diretor Agrícola, cargo 1, CC4, FG4. Diretor de Obras, cargo 1, CC4, FG4. Assessor Técnico Agrícola, cargo 1, CC3, FG3. Diretor de Mecânica, cargo 1, CC4, FG4. Diretor de Desenvolvimento Rural, cargo 1, CC4, FG4. Setor de Serviço de Infraestrutura, cargo 1, CC4, FG4. Diretor de Urbanismo, cargo 1, CC4, FG4. Chefe de Apoio Administrativo, cargo 1, CC3, FG3. Chefe do Departamento de Trânsito, cargo 1, CC3, FG3. Assessor de Serviços Administrativo, cargo 1, CC2, FG2.
coordenador da estação de tratamento de água, cargo 1, CC4, FG4, chefe de saneamento, cargo 1, CC3, FG3. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Secretário Municipal, cargo 1, subsídio. Superintendente Administrativo, cargo 1, CC5, FG5. Diretor de Desenvolvimento Social, cargo 1, CC4, FG4. Assessor de Serviços Administrativos, cargo 3, CC2, FG2. Diretor de Habitação, cargo 1, CC4, FG4. Chefe de Habitação, cargo 1, CC3, FG3. Diretor de Regularização Fundiária, cargo 1, CC4, FG4. Em discussão. Senhor presidente, só deixar aqui também registrado, porque fica mencionando secretaria por secretaria, fica difícil até das pessoas que estão nos assistindo aqui na casa, como também através da rede social. Resumindo, nós tínhamos 2 CC1, continuamos com 2 CC1. Nós tínhamos 9 CC2, agora vai para 12 CC2. Nós tínhamos 2 CC3, vamos para 10 CC3. Nós tínhamos 5 CC4, nós vamos agora então para 21 CC4. Nós tínhamos 10 CC5, reduziu então para 8. Nós tínhamos 6 CC6 e agora nós temos só um, que é o assessor jurídico. Acho que é importante nós deixar registrado, porque tu vai ouvindo ali um por secretaria, fica difícil. Então, basicamente é isso. Saímos de 5 para 21, de 2 para 10, 9 para 12. O CC1 manteve e diminuiu o CC6 e ficou agora só com assessor jurídico. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 32. Artigo 32. O provimento dos cargos criados no artigo anterior será na forma de cargos em comissão ou função gratificada. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 33. Artigo 33. Os cargos em comissão instituídos por esta lei destinam-se exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, nos termos do artigo 37 do inciso 5 da Constituição Federal, sendo vedado seu uso para atividades de natureza técnica, burocrática ou operacional. Parágrafo único. A criação dos cargos em comissão nesta lei observa os critérios de proporcionalidade em relação ao número de servidores efetivos e à estrutura funcional dos órgãos do Poder Executivo Municipal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário número 1.41.210. Tema: 1010 de repercussão geral. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 34. Artigo 34. Os vencimentos para o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial do município, disposto no artigo 40 desta lei. Inciso 1 dos cargos de provimento em comissão. Padrão CC1, coeficiente 1.90, CC2, 2.24, CC3, 3, CC4, 4.15, CC5, 4.93, CC6, 6.86. Inciso 2 das funções gratificadas. Padrão FG1, coeficiente 0.95. FG2, 1.12. FG3, 1.5. FG4, 2.07. FG5, 2.46. FG6, 3.43. Em discussão.
Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 35. Artigo 35. O cargo de assessor jurídico será remunerado conforme o padrão CC6, FG6. Parágrafo único. A remuneração do assessor jurídico está sujeita aos mesmos critérios de controle, responsabilização e eventuais descontos aplicáveis aos demais ocupantes de cargos em comissão. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 36. Artigo 36. As atribuições dos cargos em comissão e das funções de confiança fazem parte integrante desta lei com o anexo 2. Parágrafo único. As atribuições do cargo não substituem ou se confundem com atividades técnicas permanentes da administração municipal. Tampouco implicam o exercício de funções típicas de cargos efetivos, sendo vedado o desvio de função. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 37. Artigo 37. Os cargos e funções de confiança são de livre nomeação pelo prefeito municipal, conforme necessidade e conveniência administrativa. Parágrafo 1º. A nomeação e lotação dos cargos será estabelecida através de portaria do prefeito municipal. Parágrafo 2º. A qualificação profissional para provimento será compatível com as atribuições do cargo ou função de confiança. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 38. Artigo 38. Os cargos de secretário municipal terão seus subsídios fixados pela Câmara Municipal em lei específica. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 39. Artigo 39. Os servidores ocupantes de cargos em comissão ficam sujeitos à jornada de trabalho fixada em norma municipal, devendo cumprir expediente regular e registrar a frequência por meio de sistema de controle estabelecido pela administração municipal. Parágrafo único. O descumprimento injustificado da jornada poderá ensejar desconto proporcional na remuneração e eventual responsabilização administrativa, conforme regulamento próprio. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 40. Artigo 40. O valor do padrão de referência municipal é fixado em R$ 827,26. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 41. Artigo 41. Para fins de promoção, a data do início da contagem de tempo fica estabelecida a partir de junho de 2003, conforme a publicação da Lei 379 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 42. Artigo 42. Ficam revogadas as leis municipais, Lei nº 379 de 2003, Lei nº 402 de 26 de agosto de 2003, Lei nº 439 de 18 de fevereiro de 2004, Lei nº 477 de 5 de novembro de 2004, Lei nº 480 de 18 de novembro de 2004, Lei nº 491, de 24 de fevereiro de 2005. Lei nº 518, de 1º de julho de 2005. Lei nº 592, de 16 de fevereiro de 2007. Lei nº 639, de 19 de novembro de 2007. Lei nº 644, de 20 de dezembro de 2007. Lei nº 678, de 24 de novembro de 2008. Lei nº 701, de 10 de junho de 2009, Lei nº 705, de 21 de julho de 2009, Lei nº 717, de 1º de setembro de 2009, Lei nº 750, de 29 de dezembro de 2029, Lei nº 700 de 2009, Lei nº 752, de 29 de dezembro de 2009, Lei nº 754, de 9 de fevereiro de 2010, Lei nº 758, de 18 de fevereiro de 2010. Lei nº 814, de 8 de setembro de 2010. Lei nº 860, de 15 de março de 2011. Lei nº 905, de 18 de outubro de 2011. Lei nº 910, de 1º de novembro de 2011.
Lei número 911, de 8 de novembro de 2011. Lei número 942, de 4 de abril de 2012. Lei número 954, de 25 de maio de 2012. Lei número 999, de 22 de março de 2013. Lei número 1000, de 22 de março de 2013. Lei número 1015, de 5 de junho de 2013. Lei número 1038, de 27 de setembro de 2013. Lei número 1041, de 7 de outubro de 2013. Lei número 1052, de 26 de novembro de 2013. Lei número 1053, de 5 de dezembro de 2013. Lei número 1068, de 19 de fevereiro de 2014. Lei número 1071, de 10 de março de 2014. Lei número 1074, de 17 de março de 2014. Lei número 1144, de 19 de dezembro de 2014. Lei número 1152, de 31 de dezembro de 2014. Lei número 1196, de 23 de junho de 2015. Lei número 1197, de 23 de junho de 2015. Lei número 1214, de 28 de outubro de 2015. Lei número 1222, de 22 de dezembro de 2015. Lei número 1269, de 24 de fevereiro de 2017. Lei número 1270, de 8 de março de 2017. Lei número 1275, de 13 de abril de 2017. Lei número 1277, de 13 de abril de 2017. Lei número 1278, de 13 de abril de 2017. Lei número 1280, de 13 de abril de 2017. Lei número 1306, de 2 de março de 2018. Lei número 1331, de 23 de outubro de 2018. Lei número 1341, de 1º de março de 2019. Lei número 1355, de 30 de julho de 2019. E Lei número 1432, de 2 de fevereiro de 2022. Lei Municipal número 1523, de 30 de abril de 2024. E o artigo 3º e 5º da Lei 694 de 2009. Em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Nem vou discutir no último, discutir agora. Só para deixar aqui bem registrado, que a gente sabe o quanto esse projeto foi polêmico, né? Principalmente porque aqui nessa casa não tem questões políticas, não tem questões de puxa para cá ou puxa para lá. A gente precisa que as coisas venham da forma correta, explicada, né? Várias vezes foi citado aqui, o executivo veio, foi reformulado, só quer dizer assim, no primeiro passo tem que se conversar, vereador Mano, né? Coisa que a gente tem que, às vezes, meio que implorar para vir aqui conversar para a gente entender. Até porque, ressalto, eu, particularmente, não vou fechar meus olhos e votar as coisas de forma que não procede, né? Então, é sabido, é notório que o projeto veio com inúmeras irregularidades, inúmeras, né? E a gente foi descascando esse abacaxi de um jeito, do outro, sempre com muita dedicação, concentração, não apelando, tentando sempre fazer da melhor forma possível. Desde um primeiro momento, e aí que eu fico um pouco mais que indignado, né? Porque até no parecer, né, o parecer técnico estava bem claro, né, o quanto era importante essa questão da gente fomentar, né, para o nosso funcionalismo, melhorar os estudos e, consequentemente, melhorar o seu salário. Totalmente propositivo, positivo, né? Acho que o caminho é por aí mesmo, a gente fomentar isso, incentivar isso, porque melhorando a qualidade da formação, automaticamente ou consequentemente, melhora-se também a prestação de serviço lá no final para o cidadão. A única coisa que eu aqui deixei claro desde o começo, o vereador Nenê, não só pelo aumento de números, a gente tem que lidar aqui com dados.
questão política fica para fora para a época de eleição, né? A gente sabe que a gente foi de 41 para 42 para 59, um aumento totalmente absurdo. Mas, devido todo o demonstrativo que tem recurso para pagar, bom, quem é gestor é o executivo, lá é o prefeito que é o gestor. Se amanhã der problema, nós aqui fizemos nosso papel, presidente. Nós apreciamos, olhamos, se debruçamos em cima da questão do impacto financeiro orçamentário, embora que muita coisa ali não bate, a gente foi se aprofundando, chegamos mais ou menos num denominador comum, né? Também deixei aqui registrado desde o começo que não era só a abertura dos CCs, era também a mudança de coeficiente, ou seja, um aumento considerável. Para se ter uma ideia, vou deixar aqui só um dado para reflexão. O projeto foi aprovado. Só para reflexão, o CC4 teve um aumento de R$ 951. R$ 951. Aí se tu pegar assim, e a gente sai, vamos supor aqui um CC4, que sai de um coeficiente de 3 para 4,15, e ao mesmo tempo tu vai lá no nossos efetivo, um padrão 4, sai de 2,10 para 2,30. Então, assim, é só a nível de reflexão, a gente sabe o padrão referencial, a gente vai ter um aumento de 1,15 no CC4 para 0,20 no padrão 4 do efetivo. Então, quer dizer, é uma discrepância, né? E eu deixei isso registrado, a minha manifestação nesse sentido, mas devido a todos os documentos, todos os impactos, todas as coisas que nos veio e que veio para nós e que também a gente acabou amadurecendo o projeto, não tem como a gente também pegar e votar contra, vamos dizer assim, né? Mas essa discrepância, vereador André, é bom ser observada. Ou seja, repito, um CC4 teve um aumento de 3 no coeficiente para 4,15. Analisem. De 3 para 4,15. O nosso padrão 4 na classe A foi de 2,10 para 2,30. Existe uma discrepância absurda aí. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, pessoal aqui no plenário, assessor do deputado Zé Nunes também, boa tarde. E só para colocar também, dar os parabéns a esta casa, à comissão que se dedicou, a sessão, o assessor jurídico também, que todo o pessoal da casa, porque muitas vezes a gente anda na rua e diz que nós não queríamos votar o plano de carreira. Então, isso eu sempre digo, está aí uma prova que a gente estava fazendo de tudo para votar o plano de carreira. A gente sabe, conforme o colega vereador Fábio falou, tinha inúmeras coisas que tinham que ser ajeitadas, e para isso foi esta casa, juntamente com a comissão especial, que foi a ponto de chegar numa melhor maneira para que saísse essa votação hoje. Então, dá os parabéns também ao executivo, por mais que algumas coisas às vezes não vêm da maneira, mas que juntamente com o seu funcionário, está aqui o presidente do sindicato, que sempre perguntava como é que estava, e às vezes estava aqui, às vezes quando nós fazia pedido de informação, a comissão ou algum vereador estava na prefeitura, e quando vinha até nós dizia, olha, está com o executivo. Aí chegava lá, não, estava no legislativo. E faz parte. Realmente, muitas vezes não estava aqui, estava lá. Então, dá os parabéns a todos envolvidos. Espero que, com todo esse andamento do projeto, que correu e tudo, mas que para muitos sabe que a realidade foi para que executasse esse projeto. Então, deixo aqui meus parabéns a todos os envolvidos, ao executivo, a esta casa, a assessoria desta casa que se empenhou
dia a dia para fazer do melhor o andamento desse projeto. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Só para ressaltar o que eu acabei de manifestar, senhor presidente, eu fiz aqui a conta rapidamente, só para você ter uma ideia, tá? Isso não é, eu deixei claro desde que esse projeto entrou. Para você ter uma ideia, vereador André, um CC4 teve um aumento na questão da diferença de coeficiente em reais, tá? R$ 951,30 de aumento. R$ 951,30 de aumento, um CC4. Um padrão 4, classe A, teve um aumento com essa mudança de coeficiente de 2,10 para 2,30 de R$ 165,45. Uma diferença de CC4 para um padrão 4, no classe A, de R$ 785,85. Isso é a nível de registro, deixar registrado, porque isso, na verdade, acaba nos preocupando. E a gente sabe muito bem que político, CC, passam. Patrimônio do município é o nosso pessoal efetivo. Então, quer dizer assim, teria que ter analisado com mais calma nesse sentido. Votei favorável, porque eu acho que é importante o fomento das pessoas se instruir, melhorar, não só para a vida, como também para o lado profissional, né? Mas que a gente se preocupa, né, com o futuro, né? Agora, quem é gestor sabe as medidas cabíveis que está lá, muito bem clara, na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A questão das contenções. Ao que nós aprovamos hoje a nível de plano de carreira do servidor, não tem como voltar atrás, né? Agora, vai ter que, daqui a pouco, verificar isso amanhã depois. Isso nos preocupa desde o início, vereador André. Basta a gente, né, ligar a TV todo santo dia, a gente vê que tudo pode acontecer, né? Então, aí a gente tem que pensar para frente. Por isso que, desde o primeiro momento, embora que pela legislação pede-se um impacto orçamentário financeiro no ano vigente nos 2 próximos, mas a gente se preocupa também a longo prazo. A gente não quer carregar uma cruz amanhã depois, inventa de faltar recurso para pagar o salário e a culpa é nossa. A gente destrinchou o projeto da melhor forma possível, analisou todos os pontos a ser analisados e o que veio para nós tem condições. Vamos ver, é para frente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, também a todos que assistem, gostaria de manifestar, inicialmente, desde a origem, né, referente a esse projeto, que chegou para nós, Adão, foi a proposta de aumento de cargos, né, DCC. Né, inicialmente não tinha essa proposta do plano de carreira incluso, né, e graças aos servidores que se mobilizaram, né, vieram, fizeram presente na casa, a gente conseguiu essa grande conquista, né? O servidor de carreira. E também eu na época usei a tribuna, né, com bastante firmeza, dizendo que teria que vir o plano de carreira. Fui mal interpretado na rua, né? O pessoal me atacou dizendo que eu era contra os CCs. Eu não sou contra os CCs, né? Deixei bem claro, né? Mas não foi fácil para mim. Quero parabenizar então a todos os servidores, né? Os CCs também. A gente sabe que há uma discrepância, mas esse plano, né, foi o que foi negociado com o sindicato, né? A gente tem que reconhecer que foi uma conquista dos servidores. E sempre quando há problema de gasto público, principalmente em relação ao funcionário, a gente tem na lei orgânica, inclusive, que o corte começa pelo CC, não é do... Então, o que nos dá uma certa, solidez, né, de que, caso haja um maior gasto, pode ser cortado através do CC. Então, parabenizar mais uma vez então, os servidores, né, por essa grande vitória, toda a casa, também os vereadores que votaram favorável, né, e a nossa luta continua. Meus parabéns. Seria isso. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 43. Artigo 43. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Turuçu, 16 de outubro de 2025. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 39 de 2025, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos, reestruturação do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade com emenda. Solicito a segunda secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 3 de 2025, oriundo da mesa diretora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 3 de 2025. Poder Legislativo. O presente projeto de resolução cria a comissão especial para revisar a proposta de emenda ao regimento interno desta Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de resolução oriundo desta Casa de Leis, vota favorável à tramitação por considerá-la constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Vencaruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de resolução número 3 de 2025. Poder Legislativo. O presente projeto de resolução cria a comissão especial para revisar a proposta de emenda ao regimento interno desta Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de resolução em epígrafe oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2025. Fábio Doleschi Krause, presidente. André Priebe Holtz, relator. João Pedro Berwald, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação referido projeto de lei. Peço à segunda secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criada a comissão especial com base no artigo 76, inciso 2, parágrafo 1º ao 4º, para revisar a proposta de emenda ao regimento interno desta Câmara Municipal de Turuçu, que altera e acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta pelos seguintes vereadores e servidores designada pelos seguintes cargos. Inciso 1, presidente Fábio Doleschi Krause. Inciso 2, relator Jax Emerson Leal Carvalho. Inciso 3, secretário André Priebe Holtz. Inciso 4, membros Juliana dos Santos Vencaruto, João Pedro Berwald, Valdomiro de Souza, Alexandre Borchardt, Gisele dos Santos Amaral. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. A comissão de que trata essa resolução terá o prazo de funcionamento de 30 dias, prorrogáveis mediante requerimento devidamente fundamentado para a conclusão dos trabalhos. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Ao final dos trabalhos, a comissão deverá apresentar parecer técnico quanto à viabilidade ou à proposta de alteração. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta de recursos orçamentários próprios do orçamento vigente. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 1º de dezembro de 2025. Marcelo Paulnoff, presidente.
Jacques Emerson Leal Carvalho, vice-presidente, Gisélio dos Santos Amaral, secretária, Juliana dos Santos Venchiaruto, segunda secretária. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo o projeto de resolução número 3 de 2025, que cria comissão especial para revisar a proposta de emenda ao regimento interno desta Câmara Municipal de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura apenas da emenda do projeto de resolução da mensagem número 4 de 2025, oriundo da comissão especial em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 125 do regimento interno. Mensagem número 4 de 2025, Legislativo. Senhores vereadores, a Comissão Especial da Câmara Municipal de Turuçu vem submeter à consideração de vossas senhorias o projeto de resolução número 4 de 2025, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul, visando atualizar e adequar as normas existentes. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de resolução. Turuçu, 4 de dezembro de 2025. Fábio Doleski Krause, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, relator. André Prebe Rous, secretário. Membros: Alexandre Borchat, João Pedro Bervaldi, Valdomiro de Souza, Gisele de Santos Amaral, Juliana de Santos Venchiaruto. Projeto de resolução número 4 de 2025 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu só ia dizer, senhor presidente, que a nossa segunda secretária estava tão empolgada e o senhor entrou com o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 125, ela estava louca para ler mais 2 horas. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, então amanhã convidar a todos que quiserem fazer presente, a pessoal da Aropa Sul, do Movimento dos Pequenos Agricultores, vamos estar usando o plenário aqui da Câmara. Agradeço, inclusive, a mesa pela cedência, né, do espaço, e estarão fazendo as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida Rural, né? Já todo o pessoal que mora na zona rural, aí fiquem atentos. Gostaria apenas de chamar a atenção que se trata, senhor presidente, de casas novas. Reformas de casas vai ficar para o próximo ano. Só para ressaltar, né, aos pessoal que assiste, né, que possam vir fazer as suas inscrições e esclarecer suas dúvidas. Não precisa trazer nenhum documento, né, somente a identidade e CPF para realizar a inscrição e a seleção. Todos convidados, então, para comparecer amanhã no plenário da Câmara, às 9 horas. Seria isso. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de novembro de 2025, às 16 horas. Desculpa, dezembro, às 16 horas. Boa tarde.